ter fundo imobiliário, para mim, cara, o brasileiro, ele sempre olhou para terra, sempre olhou para ter exposição ali a algum imóvel. Até na quebrada não tem gente lá que tem as Sim, suas casas de aluguel e Tem. tal. sim, sim. É o que mais tem. É o que mais tem. Então, o brasileiro sempre viu isso como uma fonte de renda. Só que se você faz isso de uma maneira legal e totalmente certa, você vai ter que pagar até 27,5% de imposto sobre o lucro que você tiver dessa receita de aluguel, que pode ser tributado ali a partir de R$ 4.400 aproximadamente de renda tributável que você tenha. Só que geralmente são imóveis que não têm aquele baita padrão construtivo, não tem aquela baita localização, e o inquilino também talvez não seja um inquilino de tanta saúde financeira assim. Agora, quando você remete a fundos imobiliários, você tem exposição a empreendimentos de um altíssimo padrão construtivo, geralmente que são muito bem localizados. Vamos pensar aqui em São Paulo, em Vila Olímpia, vamos pensar em Avenida Paulista, vamos pensar em Faria Lima. Você não precisa lidar com reformas, você não precisa lidar com aquele inquilino que não te paga o aluguel, e você tem dividendo que todo mês cai na sua conta dessa operação dos fundos imobiliários isento de imposto. E aí quando você olha quanto que o aluguel médio das casas, quanto, né? Poxa, eu investi ali em casa, quanto que em média eu sou remunerado por mês? Segundo o Fipzap, é algo em torno de 4,5% ao ano que você é remunerado investindo em imóveis para aluguel. Isso bruto. Direto, né? Isso bruto, você vai ter ainda que descontar o imposto que você vai pagar. Isso já é descontando ali imobiliária, que você vai pagar 6, 8, às vezes 10% em uma imobiliária em relação ao aluguel que você recebe. E aí quando você pensa em fundo imobiliário, na média eles estão pagando acima de 6% ao ano, isento de imposto. Então você sai de um lugar onde você receberia ali 4,5%, ainda tem que pagar imposto e o seu risco potencial é muito maior e o seu valor de investimento inicial tende a ser muito maior, porque você não vai comprar uma casa com R$ 50.000. É pouco provável. Agora, fundo imobiliário, a partir de... Poxa, tem alguns que menos que R$ 10 você consegue comprar. Uma coisa que eu gosto dos fundos imobiliários é a liquidez, né? Por exemplo, se você tem uma casa lá de 200 mil e você precisa de 10 conto para fazer uma operação nova ou para usar o dinheiro, você não consegue vender só o banheiro. Eu vou vender o banheiro por 5 conto e usar o dinheiro. Ou você vende a casa inteira ou você não vende. Quando os fundos imobiliários, a gente tem lá 10 mil, 20 mil, 50 mil. Ou seja, comecei agora, tenho R$ 500, você tem a possibilidade de trabalhar essa grana com liquidez. Isso que é importante. Hoje de ficar imobilizando o capital, porque a gente vive num país, a gente não sabe se vai dar certo daqui 1 ano, 2, daqui 10, se nunca vai dar. Então é legal você ter o dinheiro mais acessível à sua mão do que você imobilizar tudo ele em imóveis, né? Não, com certeza. O que eu mais curto, muito, muito mesmo ali de fundos imobiliários, é a questão da própria diversificação, né? Porque, como você bem disse, dentro de um fundo, a gente colocando ali, tem até fundo de 10 conto, 20, R$ 50, você, querendo ou não, tá diversificando, mesmo que seja no primeiro momento um fundo, mas aquele fundo pode ter vários imóveis, né? Em várias localizações, como você bem disse. E aí no outro mês você vai lá e faz um novo aporte, né? Tecnicamente, você não precisa ficar exposto somente naquele tipo de imóvel, por exemplo, shopping center, né? No outro aporte, você compra um outro fundo, né? Ainda com pouco dinheiro, e fica ali exposto a galpões logísticos, né? Aí no outro você foca mais ali em universidade. Então, teoricamente, por mais que sejam imóveis, mas no final, a receita que vem desse imóvel, né? Desse aluguel, é uma receita, vamos dizer assim, entre aspas, diferente, porque o segmento é diferente, né? Então, de um lado é um shopping center, do outro é um galpão, que é mais focado em e-commerce, do outro ali é a universidade, né? Então, é faculdade, é escola, é ensino. Ao contrário de a pessoa juntar ali determinado valor, colocar tudo em um imóvel só, Que é residencial. que é residencial, Ele não vai tá ter exposição ligado? no shopping, não vai ter exposição no Nada. galpão logístico. Não vai ter a diversificação geográfica e a dos inquilinos, né? É isso aí. O exemplo do shopping é top, né? O shopping tem o Mac, tem a Renner, tem a Isso aí. Nike, tem a Centauro. E qual a probabilidade do Mac não conseguir pagar o aluguel da Nike, da Centauro? É muito baixa. Ah, Algumas Eu acho que agora vai baixar, porque eu não tô comendo mais Mac, eu financiava os caras. Isso. Tá ligado? Pode ver. Agora é só o Whey, né? Agora Agora é só o Whey. Whey e Red Bull. Mas não é propaganda, não. Patrocina nós aí, Red Não, mas Bull. isso é muito bom, porque ó, se você pegar, por exemplo, o VILG11, que é um baita fundo imobiliário de galpões logísticos, quando você olha o segmento de galpão logístico, cara, o e-commerce cresceu em 2020, o que era esperado ali em 5 meses, o que ele cresceu em 2020, era esperado para crescer em 5 anos. Não tem nada que eu conheço que consiga crescer mais que 10% ao ano, que é o público endereçável do e-commerce. Então, assim,
É um tipo de fundo que, cara, tende cada vez mais ter uma demanda para isso. Imóveis prontos tem poucos. O Brasil é um país continental, tem que melhorar muito a questão logística. É porque às vezes aqui em São Paulo, no Rio, a galera é muito mal acostumada de comprar hoje, às vezes no mesmo dia chega. Mas, cara, se pegar um extremo norte, se pegar um extremo sul, não é assim. Demora ainda bastante para você receber. E o VILG 11 ele tem uma diversificação em mais de 8 imóveis, em 13 estados distintos, e ele tem ali inquilinos como a Tokstok, como a Ambev, como o Grupo Magazine Luiza. Tipo, cara, qual a chance da Ambev não pagar o aluguel? Ela tem capital aberto. Ela não vai dar um default desse. Não vai deixar de pagar. E outra coisa, o tipo de contrato que você tem. Quando você aluga uma casa normal, que tipo de contrato você vai ter? Putz, às vezes nem tem contrato. É. E se tem, vai ter um fiador ali que no máximo vai deixar um mês de aluguel pago. Essa é a sua garantia. Tem fundos imobiliários que têm contratos atípicos. Então, assim, se é um projeto que ele é build to suit, tipo, a pessoa vai lá, por exemplo, a Ambev foi lá, procurou a 20, que é quem faz a gestão do VILG 11. Falou, ó, eu preciso de um galpão logístico aqui. Você constrói para mim? Construo, tá bom. Só que você vai ter que ficar 10 anos comigo, pode ser? Pode ser. E aí, esse é um tipo de contrato atípico build to suit. Então, tipo, comprou para conseguir ali que é utilizar. Específico daquele Para usufruir. Então, a Ambev vai ter que pagar ali, durante aqueles 10 anos, tem aquele contrato e tem aquele valor a ser pago. Se a Ambev quiser, em um ano, sair, ela pode sair. Só que ela vai ter que pagar todo o fluxo futuro até o final. Então, tipo, ela vai ter que pagar 9 anos para frente agora. Então, você tem uma tranquilidade, muitas vezes uma garantia, um arcabouço muito maior do que em imóveis residenciais. Então, assim, eu acredito muito que os fundos imobiliários terão mais investidores num futuro próximo do que as ações. Porque às vezes quando você pega uma Petrobras, é difícil de você entender um negócio da Petrobras. Você tem que ponderar que ela é uma estatal, você tem que ponderar que ela varia... Eu já não invisto. Falou estatal já... Você precisa ponderar que o preço dela varia muito conforme o preço da commodity, o preço do petróleo, principalmente o Brent. Você tem que levar em conta que o dólar influencia ela, positivo ou negativamente, conforme a oscilação dele. Você tem que entender do lifting cost, que é o preço de extração de cada barril de petróleo daquela empresa. Então são N variáveis que você tem que acompanhar e é muito difícil que você consiga estar à frente de inúmeros analistas que cobram aquela empresa. Sim. Agora, quando você pensa em um fundo imobiliário, ele não é aquele ativo que vai dar aquela grande porrada de uma vez. Pouquíssimo provável que vai ser. Só que o que você precisa no mercado é ser consistente. Você não precisa ganhar um tiro de 100 metros, você precisa ganhar maratona. Então, os fundos imobiliários, se nós pegarmos os retornos aí de 2011 para cá, eles conseguem uma média superior a 18% ao ano de retorno, pelos dividendos que eles pagam, mais o que eles crescem em bolsa. Quanto às ações, no mesmo período, é algo em torno de 4,5% ao ano, na média. É claro, isso é a média. Tem Magazine Luiza que, poxa, subiu 14.000% no período. Só que isso é uma exceção, não é a regra. Então, por isso que, para mim, fundo imobiliário numa carteira é algo que é pouco falado, pouco difundido, mas que mais e mais pessoas possam conhecer, porque é um tipo de renda variável que é muito previsível, que traz uma renda recorrente todo mês, e ela vai ser importante para você em qualquer cenário. Em um cenário de queda da bolsa, vai ser importante porque você tem aquela previsibilidade de receber aquela grana. Em um cenário que a bolsa está indo forte, você pega aquela grana que você recebeu do fundo imobiliário e reinveste em outras ações. Se nós agora somos jovens, o que a gente faz com essa grana de fundo imobiliário? Eu reinvisto na minha própria carteira. Se eu sou velho e tenho fundo imobiliário, eu posso usar isso daí para pagar o meu convênio. Então, tipo, é o mesmo ativo que eu vou usar em qualquer ciclo da minha vida. O fruto que tiver, eu posso consumir lá no fim da minha vida, por exemplo. E antes disso, eu posso pegar aquele fruto para plantar ainda mais para fazer aquele efeito bola de neve acontecer.